Olá pessoal, eu sou Paula Ribeiro, iniciando agora mais um podcast da Beneficência Portuguesa de Santos. Estamos no verão e sabemos o quanto as pessoas, principalmente as mulheres, querem estar bonitas e saudáveis para as praias, para as piscinas. E vamos falar hoje sobre um assunto que ainda se tem muita dúvida. O tema é secagem de vasinhos a laser. Os chamados vasinhos, que aparecem principalmente nas pernas e que incomodam muitas pessoas, não só pela estética, mas também por sintomas como dor, queimação e sensação de peso. Hoje, estima-se que mais de 70% das mulheres adultas e uma parcela significativa dos homens apresentem algum grau de vasinhos ao longo da vida. Para nos orientar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui a estimadíssima e conceituada especialista em saúde vascular e tratamento a laser, doutora Marise Kikuchi. Antes de eu falar sobre esse currículo maravilhoso, eu queria agradecer a presença do presidente Ademir Pestana. Agradecer a presença da doutora Marise, né? Há muito tempo que eu não a vejo, mas é devido à sua atividade, mais uma sumidade aí, que hoje está com a gente, está nos dando a oportunidade de a gente passar algumas informações para vocês, muito interessante mesmo. Eu tenho aqui até uns vasinhos aqui, que logo que eu terminar o programa, eu quero marcar uma consulta com ela para... Porque não é só as mulheres, né? Hoje, os homens também querem ficar melhor esteticamente, não é isso, doutora? Tá certo. Os homens estão procurando... Ela é médica cirurgiã vascular e também... integrativa, formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, a Uniluz, desde 1991. Especialização em cirurgia vascular desde 1997, com aperfeiçoamento em medicina estética. Pós-graduada em longevidade e prática ortomolecular. Sabe tudo sobre o assunto e nós... vamos aqui extrair o máximo que pudermos. Doutora, muito obrigada de verdade pela presença. É a segunda vez que nós a trazemos. Sim. E com muita alegria, né? Eu vou iniciar aqui, doutora. Tem aquela modo de tirar o vasinho, né? Que o pessoal chama tem um nome popular que chama... Aplicação. Varizes, né? Isso. Chama de varizes, varizes. Tem um que é com a seringa, você coloca ali soro isso é escleroterapia? É escleroterapia. Né? Aí você enche e ela sai. E tem o laser. Qual é a diferença de se fazer dessa forma antiga e hoje no laser? Então, hoje em dia... Primeiramente, agradecendo de novo aqui o convite. Obrigada, Paula. Obrigada, doutora Ademir. Assim, as duas hoje se complementam. Isso a gente pode explicar mais para frente, porque você tem que fazer a terapia associada para você aumentar o resultado em menos tempo. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo quer um resultado imediato. Sim. E o tratamento não é imediato. Então, hoje em dia, a gente fala que isso é um tratamento. Isso deve ser uma grande dificuldade para os médicos, né? Essa pressa que as pessoas têm para emagrecer, para resolver, e essa paciência que tem que se ter para ser tratado, né? E hoje em dia o mundo é muito imediatista, né? Com essa coisa de internet, de tudo rápido, evolutivo, a gente fala downtime menor, principalmente na estética, né? Isso é muito exigido hoje em dia. Então a gente precisa colocar isso até pelas redes sociais, né, doutora? Eu acho que a exigência ficou ainda maior por conta desse protótipo aí de beleza que todo mundo precisa atingir, né? Mas vamos com calma, né? Doutora, o que exatamente são os vasinhos? E esse problema é somente estético? Não? Vamos destrinchar isso? Então, na realidade, isso a gente classifica como uma insuficiência venosa. É uma doença. Ok. Não são só vasinhos. Então, ali a ponta do iceberg está no vasinho. É uma doença? É uma doença. Tá. Insuficiência venosa, que às vezes é crônico, que a gente chega até os estágios finais. Mas, a princípio, o que você fala de vasinho são aquelas veias que estão na pele, então são intradérmicas, de até 1 milímetro de diâmetro. E depois disso aí, a gente vai aumentando de diâmetro. Tá. E aí que a gente fala que são varizes, até chegar aquelas veias calibrosas que a gente vê a olho nu mesmo, entendeu? Então são graus evolutivos da doença, que um grau inicial são aparecimento de vasinhos. É uma inflamação?
Como É uma Diferencial. inflamação? Não, é uma doença, uma insuficiência da veia. Entendeu? E aí Tem ela alguma causa coisa a ver com a sintomas. obesidade, essas coisas, ou não precisam? Isso sim, assim, não haver, mas ela são fatores que predispõem à piora. Então, um deles é a obesidade. Doutora, Com certeza. a diferença entre esses vasinhos, né? Que a doutora já entrou no assunto, aí a gente, só para esclarecer mais para quem nos assiste, entre vasinhos, veias reticulares e varizes, qual seria Então, essa aí tem os diferença? vasinhos, são as telangiectasias, as veias reticulares, são as veias que aí ficam entre 1 e 4 milímetros, que estão um pouquinho mais abaixo da pele, tá? Ok. Que você ainda consegue enxergar com o aparelhinho que a gente vê as veias mais superficiais, sem o auxílio do ultrassom. Então, você consegue enxergar se elas também estão mantendo o fluxo para essas mais superficiais que estão na pele, e aí essas também têm que ser tratadas. Tá. E aí as varizes são aquelas que estão no subcutâneo, aí estão bem mais abaixo, porque são camadas que a gente tem, né? Aham. Pele, né? Subcutâneo e tem a gordura. Então a gente tem todas essas camadas. Então essa veia maior, que são as varizes, que a gente vê a grande, que é a dilatada, que essa dão mais sintomas. Tá. E o que contribui para o aparecimento dos vasinhos? Praticamente é assim, é a doença. Então, como que é a doença? São vários fatores que contribuem. Eu sempre digo assim, é a vida, né? A Aham, vida sei lá contribui para ver. isso. Então, por exemplo, a mulher, ela engravida, é um fator de piora. Tá. A gente, com o tempo, também pode aumentar a gordura. Então, a obesidade é outro fator de piora, né? E outra, a gente trabalha. Tem muita gente que trabalha muitas horas em pé. De Isso salto. também, de salto, isso é um fator de piora. Tá. Então, são fatores que predispõem e contribuem para piora, fora o principal também, que é o fator genético, que também está muito associado. Dormência assim no caminhar é uma indicação que alguma coisa não está funcionando na parte vascular, vamos dizer assim, ou popularmente faladas varizes, né? Podem trazer esse tipo de dormência também, por exemplo, a má Isso. circulação do sangue. É isso, dá uma sensação de peso, né? A gente tem uma sensação de peso, de queimação, mas também, o que acontece? A gente encaminha muitos pacientes com esses diagnósticos também, mas também a gente tem que pensar que a gente tem músculo, que tem osso, então tudo é localização dessa dor, o sintoma dessa dor, Identificar, né? onde ele é. Então é muito importante o quê? A gente ter a consulta mesmo, você conversar com o paciente, para entender melhor essa dor, como essa dor, quando ela vem, para a gente poder dizer, isso é varizes, isso é muito confundido, né? Ciatalgia, né? Dor do ciático, que você tem essa dor aqui na lateral da coxa. E não são varizes, às vezes. Entendeu? Pensou alguma coisa ali. E aí você tem Ela aquela desce, dor. né? Ela estende a Ela dor. desce. Isso, ela corre na perna inteira e aí não são varizes. Tá. Todo mundo que tem vasinho precisa tratar. E quando é que observa-se ali que é um problema de saúde mesmo? Ao meu ver, eu acho que você precisa sempre de uma indicação mesmo, você olhar o paciente, para você dizer, olha, isso é mais estético, apesar de ser uma doença, porque tem muita gente que vem incomodada da parte estética. Então você fala, não, você e tem seu esquece tempo. que é uma doença. Isso. Eu acho isso importante ficar claro. Eles assim, né? não previnem. E às vezes tem paciente que vem com muito vasinho, que a gente fala, vasinho, que são as telangiectasias. Tá. Mas normalmente, aquele paciente que trabalha muito em pé, ou que tem uma genética assim de pai e mãe, que já vem com muita doença. E aí ela não percebe, ela fica lá tratando, volta aqui na clínica depois de 1 ano, voltou tudo de novo. A maioria vê assim, voltou. Não voltou. São outras Surgiram veias que outros. Ok. Ok. Isso. Aham. Isso precisa ficar bem claro. Os planos de saúde cobrem esse tipo de estética? A maioria não, porque é mais ou menos como uma estética, né? E o plano de saúde, a cobertura também, acho que para esse tipo de tratamento, por exemplo, não inclui, hoje em dia tem muita tecnologia, Tem. né? Que a gente vai falar de uma delas, que é o laser. Sim. Então, o plano de saúde normalmente não inclui, até para tratamento de safena.
que hoje em dia é muito melhor você tratar uma safena queimando com laser, daí é já uma outra técnica, mas você também pode fazer a laser. Vai aí mais uma informação. Isso. Aí você pode fazer a laser também, e o convênio ele não dá essa cobertura. Mas é muito caro, vamos dizer assim, que as pessoas estão lá nos assistindo, falam, eu tenho uma veiazinha aqui, eu tenho outra aqui, senti uma dorzinha que ela falou lá, Isso. eu preciso fazer uma consulta e se precisar fazer um tratamento, como se fosse um tratamento contínuo, assim. É muito caro isso, doutora? Então, depende, isso eu falo, tudo depende, porque é um tratamento. Porque não tem convênio, vai ter que pagar mesmo. Isso, mas aí você vai lá avaliar. E dependendo dessa avaliação, quem tem mais, é lógico que ele vai precisar de mais sessões, vai precisar de mais Então ele pode se tecnologia. ajustar também, né? Isso. Ou, por O que exemplo... não pode é não tratar, né? O que não pode é não isso. tratar. Mas às vezes, por exemplo, você pode começar por uma parte. Onde mais te incomoda? Uhum. Que normalmente a gente fala, é onde o olho dói mais. É verdade. Né? Bom, isso, gostei Eu dessa falo, palavra. onde é que seu olho dói mais? Onde é que seu olho dói mais? E aí você vai lá e trata aquela região. Uhum. Por quê? Porque também você não poder andar com uma saia, com uma bermuda, incomoda, não Incomoda. Nós pedimos para a doutora e ela disponibilizou aí algumas imagens. E enquanto as imagens passam, eu queria ouvir da doutora então sobre essa secagem de vasinhos a laser. Como é que esse tratamento age na veia, o que vem a ser, para quem está nos assistindo poder compreender esse tratamento aí maravilhoso que a doutora disponibiliza. Sim, então, o laser, ele é uma luz que, você sabe, tem uma frequência, uma luz monocromática, e dependendo da cor, ele vai atingir um certo tecido. Tá. Então, no vaso, a gente usa esse tipo de laser. O que acontece? O laser, ele vai queimar. Então, de uma forma mais simples, o que eu explico, são sempre técnicas associadas para você ter o melhor resultado. Então, você localiza, primeiro a gente mapeia as veias. Mapeando as veias, é como eu te falei, eu vejo as que são as maiores, que são as reticulares, que podem estar drenando para as menores, que são as mais superficiais, que são as telangiectasias. Então, o que a gente faz? A gente mapeia e a gente associa a escleroterapia, que você vai queimar quimicamente. É associado, então? É associado. Tá. Né? Esse tipo de terapia é associado. Por quê? Porque você queima o vaso por dentro, quimicamente, que é a injeção, e com o laser você vai por fora e queima o vasinho por fora, que é um efeito térmico. Sim. Porque vai potencializar a ferida, digamos assim, que eu falo assim, você vai queimar e ele vai cicatrizar. E a melhor é Então só você vai estética? queimar o vaso. A melhor é só estética? Não, aí que não. Como é uma doença, se você tiver muito na perna, ele vai melhorar teus sintomas também. Tá. Muitos pacientes falam, nossa, passou a minha dor na perna. Olha, ainda tem... Porque é uma doença, você está tratando, vai melhorar Isso. várias coisas. Que bacana isso. E quem é que pode fazer esse tratamento a laser? A pessoa está nos assistindo, olha, eu quero. Tem alguma contraindicação? Então, o que mais preocupa? Como o laser é cor, então pacientes de pele um pouco mais escura, ou, por exemplo, aqui, que é uma cidade de praia, você não pode ter o estímulo do melanócito. Então, você sempre tem que orientar que, por exemplo, você não pode pegar sol pelo menos uns 15 dias antes. Por quê? Porque Pegou, isso... manchou. Porque você pode potencializar o efeito do laser. Ainda por causa da cor. potencializa, Entendeu? tá. Então, é esse cuidado que a gente tem que tomar. Depois pode. Depois Após, pode. Dependendo também, assim. Você tem que ter os cuidados depois. Então, aí também já é uma outra coisa. Mas o antes, pelo menos 15 dias antes, você não toma sol. E nas peles um pouco mais escurecidas, você tem que tomar cuidado com a potência que você vai colocar o laser. É isso. Então, isso a gente observa claramente que é um procedimento que precisa ser feito por profissionais capacitados, uma cirurgião vascular, por exemplo. Porque no nosso mercado existe muitos curiosos que se habilitam e fica aí o cuidado para quem nos assiste. É isso que a gente comenta muito. Alguma vitamina assim que a gente pode tomar? Ó, essa vitamina é a protetora dos vasos, Não, das artérias. Tem isso? Não tem? Tem alguns fitoterápicos que eu até
oriento depois, que eu fiz essa parte ortomolecular e tal, para ainda tem esse você conhecimento. diminuir a pigmentação, entendeu? Então a gente também associa. Ok, para diminuir a pigmentação. Doutora, quantas sessões? Claro que cada um, dependendo do número de vasinhos, vai um número de sessões, Isso. né? Mas em média... Olha, assim, em média eu falo que no mínimo vão ser 3 vezes que você tem que me visitar. Por quê? Porque a gente vai fazer o laser, depois eu vou reavaliar, tem aquele período da cicatrização, aí depois eu vou reavaliar, e depois nunca é 100% e nada é 100%. E essas pessoas que tomam anticoagulantes também, tem que Não. avisar Essa pergunta é interessante. Isso é interessante. Quem toma anticoagulante? Aí você não consegue fazer. Tem que parar. Aí parar pode correr Depende risco. da situação. Isso. Parar depende da ou não situação. pode nem começar? Não Você pode. tem que parar o Você anticoagulante. tem que parar o anticoagulante para poder Aí você fazer. pode ter um trombo, alguma coisa assim. Só que aí você tem que ver o risco-benefício da doença. Você entendeu? Não vai. Então a gente conversa muito com o paciente a respeito A anamnese disso. aí é É fundamental. fundamental. Por quê? Porque tem o risco de sangrar mais. Então você não pode. O paciente está anticoagulado, então você não pode fazer. Isso é interessante, sim. Essa pergunta é muito boa. É muito boa e esse é o nosso propósito, né, presidente? De estar levando informações para que as pessoas possam se cuidar, né? Possam fazer aquilo que é correto, instruído aqui pela doutora Marise, hoje aqui, médica, cirurgião vascular. Então, toda a preocupação da Beneficência é realmente de estar levando a melhor informação, porque hoje nas redes sociais, infelizmente, eu acho que vocês médicos devem ficar assim bastante aborrecidos, né? Porque tem muito curioso assumindo essa plataforma e passando informações que não são verdadeiras. Então, eu quero aproveitar a oportunidade até para enfatizar que o podcast Beneficência ele tem um compromisso com a verdade, com esses profissionais que são top. Não é Porque a verdade? gente vê muitas imagens mesmo. Sim. Que você vê, sumiu tudo. E todo mundo acha que some na hora. E não desaparece na hora, porque é uma cicatrização do vaso. Então, você vai ter que vir de novo, e nunca nada é 100%. Vão ficar umas veinhas separadas. Essas veinhas todas, depois tem que ser trabalhadas. Okay. Então, é sessão por sessão que a gente faz, tá bom? E a pergunta de milhões aqui, dói? Como Eu falo assim, esse a processo dor doloroso é aí no pós? subjetivo. Tem gente que eu faço, não liga. E tem gente que dói muito. Então, quando for a primeira vez, faz um pedacinho para ver se você consegue suportar ou tem não. pessoas e depois que sentem continua mais também. dor, né? Isso. Mas hoje em dia também tem outro recurso. A gente tem um aparelhinho que ele faz um gelinho assim na pele. Então, quando você faz o laser, como ele queima, você já gela a pele junto. E aí você sente menos dor também. Eu ia te perguntar isso, sobre a necessidade de anestesia. Assim. Não? Assim, não, né? Não. Não precisa. É que as pessoas não gostam de sentir dor, né? Muita gente nem vai. Você fala, dói? Não. Fica com medo, muita gente tem medo de agulha. Muita gente tem medo de agulha. E aí, quem fez esse procedimento precisa se afastar das atividades? Normalmente também depende da quantidade, mas normalmente não. Tá. No dia seguinte, já você a vida já que pode segue. ir tranquilo. Tá. Que ótimo, né? E é seguro, doutora? Eu acho seguro se for feito por um médico. Por quê? Não querendo dizer que é um médico. Por quê? Não Porque tem que ser um médico para fazer isso? tem que ser um médico, mas hoje em dia... Então, por isso que a gente está enfatizando profissional isso, faz presidente. tudo. Porque o pessoal complicado. se aventura e aí é importante eles terem essa informação, que deve ser feito pelo cirurgião vascular. Porque o médico, ele, como nada é 100%, lógico que a gente pode ter complicação, mas a gente sabe resolver. Sim. O outro profissional, ele não vai saber resolver. Ele não vai poder passar produto, ele não vai poder passar medicação. Vamos aproveitar para esclarecer isso. Então, quais seriam os riscos desse procedimento realizados por um não especialista? Por exemplo, no caso de injetável. Primeiro... Qual seria esse profissional? Que não é médico? Que trabalham com estética. Isso, hoje em dia. Aí eles se arriscam, mas não são biomédico, capacitados. tem até um nome que eles falam, que agora eu não lembro. Que dão curso.
Inclusive dão curso para fazer Olha como é que está na as internet. coisas, né? Curso de um fim de semana. E a gente estuda no mínimo 10 anos. Não é? Porque você não, faz não 6 dá, anos de dá. faculdade. Então, e não vá, Para não você vá, cirurgião não vascular, vá. mas Isso é coisa mas de vamos médico, deixar né? claro quais são os riscos coisa de médico, que um isso. não especialista ele pode trazer. então, primeiro injetável. Tá. Eu acho que se você injetar anticoagulante, uma pessoa que coisa tá dentro da veia, anticoagulante. doenças associadas, você injetar uma coisa dentro da veia. Olha, né? Se pensar assim, Pois é. realmente, Você né? não sabe nem onde você está indo. E segundo, eu não sei também como esse profissional consegue comprar ou injetável, porque eu faço uma receita para vir na quantidade que eu quero, Olha isso. entendeu? E o Olha, produto que eu quero. que perigo tudo isso. É. E o laser, o problema é você não adequar a quantidade certa na pele e você queima a pele. E aí queima mesmo, você faz úlcera, né? E depois da sessão, quais os cuidados que esse paciente precisa ter? O cuidado, eu falo assim, o sangue, gente, o sangue, ele tem ferro. Então, o ferro pode tatuar a pele. Por isso que ficam aquelas manchas marrom. Isso é o ferro que tatua, ele oxida. As pessoas não têm aquela perna preta, normalmente é isso que acontece. Então, como a gente está mexendo com sangue, com vaso, isso pode acontecer. Então, às vezes, dependendo do tamanho do vaso, você tem mais sangue e esse sangue também pode deixar uma manchinha na pele. Então, isso depois a gente tem que trabalhar. Então, o ideal é não tomar sol de praia, que eu falo. Tá. Você ficar sentado na praia, ficar lá. Por quê? Porque vai estimular a melanina de novo Vai e manchar. aí você vai manchar mais a pele. É isso, entendeu? O cuidado principal é pele. Como você está mexendo na pele, é pele. Quanto tempo para aparecer esses resultados? Então, O povo se preocupa com o tempo, né? O tempo, mas assim, como você vai ter que vir às vezes, várias vezes, então não é em um mês. Assim, eu gosto de esperar pelo menos de 15 dias a um mês, para ver o que realmente sumiu dali, naquela região que eu tratei, para você mexer de novo naquela região. Então, normalmente é esse período de retorno. Vai 30 dias, para a gente ver o que aconteceu, para a gente fazer uma nova sessão, para a gente fazer uma outra coisa ali naquela região. Eles podem voltar ou o tratamento é definitivo? Então, o vaso que a gente mexe não volta. Esse vaso, ele fechou. Tá. Ele é muito pequeno. Não consegue abrir de novo um vaso desse. Ele não recanaliza. Tá. É quase impossível. Pode Um surgir milímetro. novos, né? O que acontece são novos. Da Até, mesma- às vezes na mesma região. Na mesma região, é isso que eu ia perguntar. Entendeu? Isso é importante esclarecer, né? Porque às vezes se surge e nós falamos, não deu certo, né? Tem Não, isso acontece alguma muito. diferença na parte hormonal do homem para a mulher nesse tipo de tratamento? Isso sim, a mulher. O homem é mais fácil do que na mulher, a mulher é mais sensível. Não em tratar, mas em você ter recorrência dos vasos. Por quê? Porque a mulher ela tem o estímulo hormonal. O homem não tem. Tá. Tanto que o uso de anticoncepcional, tem mulheres que começam a tomar, a perna começa a aparecer um monte de vasinho. Então tem esse problema também. E aí a gente depois tem o climatério e a menopausa, vai repor hormônio, que é outra fase que também começa a reaparecer os vasos maiores depois. Certo. Bom, nisso aí nós ganhamos então, hein? Ah, sim, com Já certeza. ganhamos. Com então. certeza. Com Não, eu certeza. acho que os homens aí nessa questão estética eles ganham em muitos fatores, não é não, doutora? Até na perda de Testosterona gordura, é boa, né? Até Fazer na o perda quê, de né? gordura, eu acho que para o homem é até mais fácil, né? Uhum. Mas falando sobre mitos e verdades, né? Que algumas perguntas que nós ouvimos. O laser piora a circulação? Ele pode piorar a circulação ou estourar veias maiores? Não. Não. Isso não. É seguro. Né? Pessoas idosas, diabéticas ou com problemas circulatórios podem fazer o procedimento? Então, depende. Pessoas idosas. Idade, normalmente, você tem que ver os fatores de risco associados. Se for só idade, não quer dizer que você não pode fazer. Tá.
Então, eu tenho muitas senhoras que procuram e falam, mas não sei quem falou que não precisa, porque eu já tô idoso. Eu acho que não. Eu acho Você que pode se cuidar a a qualquer vaidade, tempo, você tem que se sentir bem. Que idoso não poderia, doutora? Não. Então, aí depende do grau de complicação. Por exemplo, um deles é o uso de anticoagulante, o outro Reação, né? Até uma condição insuficiência arterial física da grave. pessoa. O diabético é relativo, porque tem produtos que você, como esclerosante, tem glicose, então você tem que orientar bem. Então, é por isso que realmente tem que ter esse cuidado médico, tá? Sim. E nós já estamos chegando ao final, do programa, né? Quando a conversa é agradável assim, a gente nem percebe a hora passar, né, presidente? Obrigada. A doutora, realmente a gente ficaria aqui por mais 2, 3 programas só tirando as nossas dúvidas. Doutora, estamos aí no verão, as pessoas preocupadas com essa parte estética. Qual a mensagem que a doutora deixaria aí para quem convive com esses vasinhos e tem o medo do tratamento? A mensagem principal, eu acho, primeiro, é prevenção. Por quê? Ninguém previne. Quando a gente fala de saúde, é sempre preventivo, tudo, né? não é? Então, faça o exercício, tá? Se ficar muito em pé, muito sentado, poxa, não é só... Tem o verão agora, mas a gente depois tem aquela parte do outono, inverno, primavera, que dá para usar uma meia elástica, para você prevenir. Sim. Né? E fortalecer muito a panturrilha. É isso que eu recomendo. Olha, tentar dica de manter o ouro. peso. É isso, sabe? É o mais importante. E se você quer fazer uma coisa estética, o ideal, não que agora não possa. Sim. Porque se você não for tomar sol, não for frequentar a praia, não tem problema fazer o procedimento. Mas o ideal para quem gosta de ir na praia é você começar a procurar o quê? Logo depois que terminar o verão. Para você ficar tranquila, fazer o tratamento tranquila, não ter pressa, porque, eu vou repetir, gente, esse tratamento, ele não melhora de um dia para o outro, é um tratamento, né? Que a gente vai ter que ter tempo para melhorar as suas pernas para poder ficar do jeito que você quer. Então, é mais ou menos isso que a gente recomenda. Saindo da estética, né? Porque parece que ela é uma esteticista, é uma médica renomada. Renomada, A gente tem verdade. acompanhado muito nas redes sociais essa preocupação. A informação chega muito rápido, né? Porque a gente percebe que as pessoas, a partir de uma certa idade, né? Até novas, 50 anos, estão tendo, assim, formação de coágulos em viagens longas, por exemplo, de avião, essas coisas. Tá, isso é importante. E o que a senhora recomenda para isso? Uma pessoa que vai fazer uma viagem de avião aí de mais de 6 horas, 7 horas. Porque pessoa, eu percebo com muita meia elástica já. Pessoa jovem em viagem de avião usando essas meias aí, né? Mas o que acontece? Talvez não é aumento, é aumento da globalização. Então o pessoal tá indo mais pro Japão, Mais longe, que é né? longe, entendeu? Vai todo mundo para Dubai. Eu acho assim, e também aumentou muito esse fluxo aéreo, e são várias horas que você fica sentada, aumenta. E qual é o cuidado que a gente... O cuidado principal é esse, uso de meia elástica, porque aí já é uma outra doença, é uma outra patologia, que é a trombose venosa profunda, que é o quê? É a formação de coágulo dentro do vaso, mas é um vaso profundo, não é um vaso superficial. Se tomar anticoagulante, não precisa botar meia? Não. Olha, Precisa botar como eu meia. disse, o Precisa. programa poderia ir mais longe. Nós ficaríamos aqui conversando com ela por horas, porque ela é fantástica. Mas nós estamos encerrando aqui, presidente. Eu queria agradecer a presença da nossa querida doutora Marise Kikuchi, do Que vai presidente retornar, né? Aleme, Que que vai precisa. Olha aí, ficou essas Vai retornar. pendências aí. E para você que nos assiste, ficou claro aqui que é importante, você que está aí com problema de varizes, vasinhos, procure um médico cirurgião vascular, né? Isso é cautela. E é isso. Podcast Beneficência, levando para vocês o melhor de medicina e saúde. Esse é o nosso compromisso. Doutora Marise, obrigada pela presença. Obrigada de novo, viu, pelo convite. Presidente, nós aqui ficamos Tchau. felizes aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.